Graça e paz, Clube da Bíblia. Voltamos aí para mais um vídeo, mais uma aula. Vamos aí para o capítulo 40 do livro de Bereshit. Vamos lá, José agora ele está na prisão, foi preso por algo que ele não cometeu, por uma falsa acusação da mulher de Potifar. E agora ele na prisão, Deus começa a honrar. O versículo 23 do capítulo 39 diz assim: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Então José, onde José colocava a mão era abençoado por Deus. Deus estava no controle de tudo. No capítulo 40 começa algo que vai alavancar, que vai levar José futuramente para entrar dentro do palácio de vez. Enviado para prisão dois homens importantíssimos dentro do governo de Faraó, que era o copeiro e o padeiro. Era um dos ministros do seu governo. Por que a importância do copeiro para o rei? Porque o copeiro, ele não servia o vinho, não servia uma bebida para o rei sem antes ele experimentar. Porque se tivesse alguém que quisesse eliminar o rei ou matar o rei, envenenasse a sua bebida, o copeiro ele tinha que ser um cara de confiança. Então ele era aquele que experimentava a bebida antes do rei beber, para que se houvesse algum envenenamento, o rei não fosse atingido. E da mesma forma também, para que ele sendo esse cargo de confiança, não levaria a ele mesmo a executar o rei. Da mesma forma o padeiro, ele era aquele que fazia tudo que o rei gostava e também era aquele que evitava um possível envenenamento. Então eram homens de confiança. Só que o capítulo 40 começa dizendo assim: algum tempo depois o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, rei do Egito. E Faraó irou-se com os dois oficiais, chefe dos copeiros e chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Então esses dois camaradas, que eram oficiais, que eram chefe, ali nos seus devidos trabalhos, fizeram uma ofensa. A Bíblia não fala qual ofensa foi que fizeram para Faraó, só fala que Faraó se irritou com eles e enviou eles para a prisão do palácio. Chegando na prisão do palácio, lá estava José no comando daquele cárcere. E só que certa feita, esses dois homens tiveram um sonho, tanto o padeiro como o copeiro. E eles estavam numa dessas manhãs, acordaram e estavam muito tristes, a ponto de José perguntar para eles, lá no versículo 7, a parte C: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles estavam com um semblante abatido, e José faz essa pergunta. E no versículo 8, eles responderam a José: tivemos um sonho, mas não há quem interprete. Nós dois, eu tive um sonho e ele teve um sonho, mas não tem quem nos interprete esse sonho. Então José disse para ele: não são de Deus as interpretações? Conte um sonho. Não são do Senhor? Me conte um sonho. Quem sabe Deus me revele e fale para vocês, Então eles contaram. Então o chefe dos copeiros contou-lhe o sonho. Diz assim: em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Videira é a planta ou a árvore que produz o vinho, a uva, certo? E ele brotou e floresceu e deu uvas que amadureciam em seus cachos. A taça do rei Faraó estava em minhas mãos. Peguei as uvas, espremi na taça de Faraó e entreguei em sua mão. Esse era o sonho. Agora José dá a interpretação para ele no versículo 2. E disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias, e dentre 3 dias Faraó vai exaltá-lo, restaurá-lo à sua posição, e você servirá taça na mão dele, como costumava fazer quando era copeiro. Então ele diz: daqui 3 dias, esses três ramos que você somou simboliza 3 dias, e daqui 3 dias você vai tornar a fazer o que você fazia antes. Você vai servir o rei, você vai servir o vinho na mão do rei, você vai tomar conta daqueles
que trabalham ali nessa parte, o segundo vai restaurar a sua função novamente. Olha o que o versículo 14 José vai dizer para ele: contudo, estiver indo bem com você, lembra de mim e seja bondoso comigo. Fala de mim ao faraó e tira-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. José fez revelação desse sonho e pediu para ele: olha, lembra-te de mim quando estiver com o faraó, fala de mim para o faraó. Eu estou aqui preso injustamente, estou aqui preso, acusado de uma coisa. Primeiro fui trazido para cá à força, não queria estar aqui. E agora que estou aqui, estou sendo acusado injustamente, me jogaram nesse calabouço. Só que quando ele está interpretando o sonho do copeiro, o padeiro está ouvindo, o padeiro-chefe. Então olha só. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. Na cesta acima havia todo tipo de pães e doces que Faraó aprecia. Mas as aves do céu comiam da cesta que eu trazia na cabeça. Aí vem a interpretação. E diz a José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias, a mesma coisa. As 3 cestas são 3 dias. E dentre 3 dias, Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa ave, e as aves comerão a sua carne. Então, que o copeiro recebeu favorável, o padeiro recebeu desfavorável, ou seja, foi algo assim, um julgamento, né? Então, imagina como ele recebeu essa mensagem. 3 dias depois era aniversário de Faraó. Ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença dele, representou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Reapresentou os dois na sua presença. Restaurou a posição do chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em suas interpretações. O chefe do copeiro, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu dele. Olha só, veja, os dois foi apresentado, né? E os dois foi julgado ali. Um retornou para sua função e o outro foi levado para ser enforcado. Não falo o que os dois fizeram, mas acredito que os dois, né, por ser jogados junto e saído junto da prisão, deveria estar envolvido no mesma situação. Então o faraó encontrou no copeiro a sua como é que pode dizer, honestidade, que ele não tinha culpa no cartório, e o outro achou: peraí, esse é o culpado, então esse vai ser enforcado. E o capítulo 40 termina com essa frase: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu dele. Ele esqueceu do benefício que Deus havia usado José, e mesmo José pedindo para ele lembrar dele, ele não lembrou, se esqueceu de José. Mas tudo isso está dentro do propósito de Deus. Na próxima aula voltamos aí com o capítulo 41. Não deixe de fazer o seu devocional diário, porque é importante para a tua vida espiritual. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.